A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora estamos caminhando para o final da revista. Na verdade, estamos caminhando para o final do ano, mais uma virada de ano, vamos entrar em 2026. A CPAD já lançou a revista do próximo trimestre, mas eu não quero falar aqui do próximo trimestre. A gente tem que focar no trimestre atual. Então vamos falar especificamente da lição número 12. Essa lição aqui é mais uma lição falando sobre o espírito humano. Só que a ênfase da lição é sobre o Espírito de Deus. Então, como que o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida? Então aqui a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente já conhece sobre o Espírito Santo. A obra da salvação, a santificação, a oração, ou seja, a influência completa do Espírito Santo na vida do crente. Como são muitos temas, não tem como a gente se aprofundar em todos esses temas. Cada subtópico dessa lição, se a gente fosse aprofundar, é 1 hora de aula para cada subtópico. Então não faz sentido a gente querer se aprofundar nos subtópicos aqui. O objetivo dessa lição é falar da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não que a aula vai ser uma aula superficial, não é isso. Mas é porque são muitos temas e a gente tem que focar realmente no propósito da lição. Se você ler os objetivos, aí você vai ver quais são os objetivos dessa lição. Então, assim, eu vou explicar essa lição passando por cada tópico e subtópico, como você conhece aqui o meu estilo, e explicando em detalhes. Mas lembrando que cada tema nós temos um material no EBD em Foco para se aprofundar. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, sempre olhe na descrição do vídeo, tanto aqui no YouTube como no nosso site, e também pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição vai estar lá o nosso conteúdo extra que vai aprofundar nos temas tratados aqui. Então a gente tem muito material sobre regeneração, sobre santificação, sobre oração, que são os temas que serão tratados aqui, né? Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, tudo isso a gente tem no EBD em Foco, você vai acessar para se aprofundar. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, eu tenho certeza que vai ser uma benção, eu aprendi muito estudando para essa lição, eu tenho certeza que você vai aprender também. Eu vou usar o slide aqui, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então assim, você vai entrar no site do EBD em Foco, baixar o slide, 1 semana de antecedência, e vai estar lá o slide para você ministrar. Então, se você é professor do EBD e usa slide na sua igreja, o slide do EBD em Foco vai te ajudar muito, porque realmente nós temos uma equipe qualificada. Nós temos um site, ebdemfoco.com, e temos também o nosso WhatsApp, que você sempre pode entrar em contato perguntando qualquer coisa relacionada ao site, ao slide, ou tirar dúvida das aulas. Amém? Vamos para o textuário, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então a gente vai falar aqui dessa questão do Espírito de Deus agir em nós, produzindo o fruto, né, que é o fruto do Espírito, que a gente vai falar lá no final da aula. Vamos avançar aqui, leitura bíblica em classe, enquanto em Romanos 8, de 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14 e Gálatas 5, 22 e 23. No caso, Gálatas 5, 22 e 23 é que fala do fruto do Espírito. Só uma pequena observação, que eu vou tratar mais detalhes lá na frente, mas é porque assim, vamos ler aqui Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Passagem muito conhecida. Eu já vi gente dizer que Espírito aqui é o espírito humano, e não o Espírito de Deus, é o fruto do espírito humano. Aí alguém pode questionar, mas está com E maiúsculo, então é o Espírito de Deus. Só que no original, no grego original, eles escreveram todo o texto maiúsculo, ou seja, todo o Novo Testamento foi escrito com letras maiúsculas. Então, essa passagem de Gálatas 5:22 não deixa claro se o Espírito aqui é o Espírito de Deus ou se é o Espírito humano. Então, como que a gente faz para saber se é Espírito de Deus ou Espírito humano? Não é somente essa passagem que traz essa confusão. Tem outras passagens também que levantam aí alguns debates. É pelo contexto. Então, pelo contexto de Gálatas, principalmente do capítulo 5, a gente entende que aqui é o Espírito de Deus. Tá? Então, assim, vai ter gente falando por aí diferente, mas os maiores estudiosos vão falar, não, aqui é Espírito de Deus. Então, assim, as nossas traduções, elas são bem fiéis, mas algumas passagens, elas levantam certo debate. Isso é uma pequena observação, quando a gente chegar lá na frente, a gente pode voltar a falar sobre isso. Introdução, diz assim: nesta lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Então, assim, o Espírito Santo vai agir em nós. E o escritor da revista, como ele está defendendo a tricotomia, que tem corpo, alma e espírito, ele vai defender a ideia de que o Espírito de Deus opera no espírito humano, tá bom? Apesar de que a gente tem que entender o ser humano como completo, o ser humano ser completo, lembrando
lá da capa da revista, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, assim, o Espírito Santo de Deus vai operar em nós de forma integral, não é somente no nosso espírito. A gente pode até fazer essa ponte com o espírito humano, o espírito de Deus, no entanto, devemos entender que a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nossa vida é no ser humano na sua integralidade. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Olha só o tanto de tema que vai ser tratado nessa lição. É muita coisa, é muita informação, então se prepara. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então sim, o Espírito Santo de Deus, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Nós precisamos depender mais do Espírito Santo para viver uma vida cristã plena, perfeita e frutífera. Tópico 1, a obra inicial do Espírito. 1.1, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Então, assim, quando nós vivíamos no mundo, estávamos cegos para as coisas de Deus. Nós não enxergávamos as coisas de Deus. No entanto, o Espírito Santo de Deus atuou em nós, atuou em nossa consciência e despertou-nos para entender o que é o pecado e sentir culpa pelo pecado e nos conduziu ao arrependimento, para que nós fôssemos perdoados. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que toca no coração do ser humano para que ela sinta que realmente precisa de perdão. Então, quando a gente prega para uma multidão, para uma igreja, e de repente aquela pregação tem um efeito, alguém se converte, saiba que foi o Espírito Santo de Deus que tocou, saiba que foi o Espírito de Deus que fez a obra acontecer. Tem pregador que se exalta, eu preguei hoje, 10 pessoas se converteram. Meu irmão, você não fez nada, você só cumpriu o seu chamado de pregar. Quem fez a pessoa se converter foi o Espírito Santo. Então, se um pregador prega e 10 pessoas se convertem, e um outro pregador vai lá e prega e ninguém se converte, para Deus, os dois fizeram a obra. O galardão dos dois é o mesmo. Deus não vai dar um galardão melhor para aquele que ganhou 10 almas e o outro que não ganhou nenhuma vai ter um galardão menor. Não, aqui é o seguinte, esse aqui ganhou mais almas vai ter um... Não faz o menor sentido isso. Você vai ganhar o seu galardão pelo trabalho realizado. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, é obra dele. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Então aqui a gente tem 3 passagens que falam sobre isso, né, sobre essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a pregação, ela é fundamental, é a porta de entrada, você tem que pregar, o pecador tem que ouvir a pregação. De alguma forma ele tem que ter acesso à mensagem do evangelho, é através da nossa pregação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação opera pela graça, ou seja, o favor imerecido. O pecador, ele não merece ser salvo, mas por algum motivo Deus resolveu salvar, enviando Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então, assim, essa salvação ela é alcançada por meio da fé. A pessoa ouve e crê. Vamos ler agora Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, observe que é necessário ter pregação, é necessário que a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, e que ela confesse Jesus como Salvador. Então ela tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então assim, se crê, né, no coração, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então esse é o processo, né, de salvação. Operou na minha vida e na sua vida também. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito, como está em João 3, versículo 5. O Espírito que estava morto, no caso o Espírito humano, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Aqui é muito importante a gente entender que o ser humano ele tem corpo, alma e espírito, no caso aqui a tricotomia corpo, alma e espírito, independente se ele é salvo ou não. Porque tem gente que diz por aí que o ser humano que não é salvo, ele não tem espírito. O espírito está lá inerte, não existe. E aí esse espírito ele
passa a existir ou se torna ativo a partir do momento que a pessoa se converte. Isso é errado, uma interpretação errada. A gente entende que tanto o ímpio como o salvo tem corpo, alma e espírito, e esse espírito morto, no sentido de que o ser humano está morto em delitos e pecados, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1, morto em delitos e pecados, esse espírito ele é ressuscitado, ele é regenerado, e a pessoa passa a ter uma vida em Cristo, passa a ter uma nova vida. Então, assim, a nova vida vem a partir da ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre nós. Então, assim, estávamos mortos em delitos e pecados. E aí o Espírito Santo foi lá e nos deu vida. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Aqui a palavra homem se referindo ao ser humano, homem e mulher. Então a gente passa a ter, né, a mente renovada e o Espírito de Deus habita em nós a partir desse momento. Assim, a pessoa que não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. É assim, o ímpio, ele ouve o evangelho e para ele aquilo é uma coisa banal, não faz muito sentido. Ele lê a Bíblia e aquilo não mexe com ele, simplesmente é uma leitura de um livro qualquer. Ele não vê sentido espiritual, não é que a pessoa não entende, ela entende. Ela lê lá, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele lê e entende, ele fala, olha, isso aqui é a graça de Deus, favor imerecido, a pessoa tem fé e tal, mas aquilo não faz efeito. Isso eu digo porque o estudo da Bíblia não é restrito àqueles que creem. O estudo da Bíblia é algo que está na universidade, entende? As pessoas leem Bíblia na universidade. Aqui no Brasil não é tão comum, mas fora do Brasil é muito comum ter cursos de teologia em que qualquer pessoa pode fazer, até um ateu. O ateu faz um curso de teologia, se forma em teologia, estuda a Bíblia, estuda as religiões, mas ele não crê, ele não acredita. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu posso citar aqui, por exemplo, no Brasil, né, o Leandro Carnal. Ele é ateu, claramente ele é ateu, mas ele gosta de estudar sobre religiões, ele fala muito da Bíblia, ele explica muita coisa da Bíblia. Eu já vi Leandro Carnal explicar sobre a oração do Pai Nosso melhor do que muitos pastores. Muito, muito melhor. Procura aí, Leandro Carnal, oração do Pai Nosso. Você vai ver ele explicando, Leandro Carnal, Natal. Ele fala sobre Natal, fala sobre o nascimento de Jesus, mas ele não acredita. Aquilo não faz efeito espiritual na vida dele. Tem um outro canal que eu acompanho no YouTube, que é o Estranha História. Ele não acredita em Deus. Eu acho que ele é ateu, agnóstico, alguma coisa do tipo. Mas ele estuda história, historiador, e ele fala muito da Bíblia, ele faz muitas interpretações da Bíblia. Esses dias eu vi ele interpretando aquela passagem do camelo passar no fundo de uma agulha. E ele dá uma interpretação correta, coerente, melhor do que muitos que ficam inventando história por aí. Entende? Falando que a agulha é uma porta que tem no muro de Jerusalém, é uma interpretação errada isso aí, não faz sentido. Ou então que a linha, né, no caso que passa na agulha, seria uma linha feita do pelo do camelo, né, a palavra usada lá seria a mesma. Enfim, também é errada essa interpretação. Ele traz uma interpretação que é coerente com o texto. Ele fala que a agulha é agulha mesmo, e camelo é camelo mesmo, que é a interpretação correta, que está falando de uma impossibilidade. E que no final das contas Jesus diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O cara é ateu, e ele interpreta melhor do que muitos crentes. Agora, isso traz algum efeito sobrenatural para a vida dele? Ele passou a crer no evangelho por causa disso? Não. Então é nesse sentido que a gente diz que o homem natural não consegue ver as coisas do espírito, porque o coração dele está fechado. E só para encerrar aqui os exemplos nesse contexto, tem um canal também do YouTube da Tatiana Feltrin. Não sei se você já percebeu, mas eu sou um pouco fanático do YouTube, né? Eu gosto muito. A Tatiana Feltrin, ela também não acreditava em Deus, ateia. E ela fala sobre livros, ela lê bastante, o canal dela é sobre livros. Apesar de que nunca mais eu assisti um vídeo dela, mas o último vídeo que eu assisti, que ela estava fazendo a leitura literária da Bíblia, ela começou a ler de Gênesis para terminar em Apocalipse. Quando ela chegou em Mateus, ela se converteu. Em Mateus, ela falou assim, agora eu acredito em Deus. No caso dela, a leitura da Bíblia abriu, né, os olhos dela, abriu os olhos espirituais e ela passou a crer. Eu não vi depois ela falando sobre isso, nesse vídeo especificamente, ela falou que não estava preparada para falar desse assunto. Não sei se ela realmente aceitou Jesus, alguma coisa do tipo, mas pelo menos aquilo teve um efeito na fé dela de crer que Deus existe. Eu fiquei sabendo também que o marido dela é crente, então deve ter tido alguma influência. Então assim, entenda dessa forma, né, o ser humano natural, ele pode até entender o texto bíblico, mas aquele texto muitas vezes não vai trazer nenhum valor espiritual para a vida dele, a não ser que o Espírito Santo toque, né, e a pessoa decida por Deus. Então essa questão do Espírito Santo tocar, a pessoa se decidir, é um outro debate, eu não vou entrar em detalhes aqui. Para ela, as coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui no final essa palavra discerne, discernido, muitas vezes é traduzido como julgar, né, julgado, mas enfim, né, esse versículo aqui deixa bem claro, né, que o ser humano, vivendo nos seus pecados, longe de Deus, ele não consegue discernir as coisas espirituais, a não ser que o Espírito Santo opere ali e ela se converta. Amém? Tópico 1.2, a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos regenera, nos dá uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus, e agora tem o próximo passo. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Então aqui, quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando de ensino, ou seja, o Espírito Santo vai nos ensinar as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então observe que ensinar aqui não é que a pessoa vai ficar em casa de braço cruzado ou simplesmente orando e ele vai aprender tudo do Evangelho. Não é isso. Jesus disse que ele vai nos fazer lembrar de tudo que ele disse. Então o papel do Espírito Santo é abrir a nossa mente para que nós possamos compreender o texto bíblico, para que nós possamos interpretar corretamente o texto bíblico, para nos fazer lembrar daquilo que a gente leu, que a gente estudou. Então o Espírito Santo vai agir dessa forma. Tem gente que defende a ideia que não tem que estudar teologia, não tem que ficar lendo muito a Bíblia, a gente tem que falar ali segundo a revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai colocar na nossa mente, a gente vai falar. Não é assim que funciona. Está muito claro aqui, ele vai nos ensinar, ou seja, ele estará do nosso lado. O papel do pedagogo é estar ao lado, auxiliando o seu aprendizado. Tanto que hoje está na moda falar de metodologias ativas, que é uma metodologia de ensino em que o aluno vai atrás do conhecimento e o professor, ele simplesmente guia, auxilia. Então a ideia é essa, o Espírito Santo vai nos auxiliar, nos guiar, nos ensinar, mas nós temos que fazer a nossa parte, de pegar a Bíblia, estudar, ler os livros de teologia. Quem é contra a teologia não entendeu ainda o propósito da teologia, né? Eu poderia falar aqui vários motivos que a gente tem que estudar teologia, mas o principal deles é assim, a Bíblia é um livro antigo, escrito numa língua que não conhecemos, uma língua antiga também, que nem existe mais, com contexto político, contexto histórico, contexto cultural totalmente diferente do nosso. Para isso que serve os livros de teologia, para fazer essa ponte do mundo antigo com o mundo atual. E a gente ler a Bíblia como se estivéssemos vivendo naquela época, entender o propósito do livro naquela época que foi escrito. Então, a partir disso, a gente pode traçar aí, né, outros propósitos, né, de estudar teologia, mas pensa sempre dessa maneira, né? Por que eu preciso consultar um livro de teologia, um dicionário teológico, preciso ouvir, né, alguém que estudou teologia? Por que eu preciso disso? Porque eu preciso fazer essa ponte, né, da Bíblia dos tempos antigos com os dias atuais. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas, que querem nos influenciar com filosofias, ideologias e novas teologias. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que acontece nesse mundo, né? A gente sabe que esse mundo tem muitas falsas teologias, muitas ideologias que distorcem, né, o texto bíblico, distorcem as nossas crenças, então a gente tem que ter cuidado e seguir firme nas principais doutrinas que vão nos conduzir à salvação. Eu vou pular alguns versículos, porque essa lição é muito extensa e ela vai ficar muito longa. Então, de vez em quando, eu vou deixar de ler um outro versículo que está aqui no slide, tá bom? Vamos lá. Tópico 1.3, a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Essa questão da mente aqui, ela é muito importante, inclusive a gente já falou sobre isso em lições anteriores, né? A gente pegou aquela passagem de Filipenses, tudo que é bom, tudo que é agradável, tal, nisso pensai. E Jesus falou muito também dessa questão das nossas ações práticas, elas partirem de um desejo interior, partir do nosso coração, da nossa mente. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma passagem que é muito conhecida, muito citada, é que a gente não deve se conformar com esse mundo. Em nada desse mundo a gente não deve se conformar. A gente sempre tem que passar o filtro do Evangelho.
Sempre, sempre, renovando a nossa mente para que nós possamos ter capacidade de fazer isso. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Então, a lição anterior foi uma lição que eu achei assim, uma das melhores dessa revista, que falou da questão das disciplinas espirituais. Então, assim, uma lição que tratou da oração, da leitura da Bíblia, do jejum. Isso, assim, é algo que a gente tem que colocar em prática. Então, assim, você estudou a lição anterior, não começou a orar ainda? Comece a refletir sobre a questão da prática, que a gente falou bastante. Aprenda e coloque em prática. Então, comece a colocar em prática a oração, a leitura da Bíblia, isso vai te ajudar muito a crescer na vida espiritual. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Então, assim, todas as áreas da nossa vida devem ser conduzidas pelo Espírito Santo. Deus está preocupado, sim, em cada detalhe da nossa vida. Então, a gente tem que depender dele o tempo todo. João capítulo 16, versículo 13, está escrito: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então observe que está tudo interligado. Jesus, ele é a verdade. O Espírito é de verdade, ou seja, a verdade também pertence ao Espírito. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, ou seja, ele nos guia em Cristo. Então viver a verdade é viver o Evangelho, é viver Cristo. Ele é o próprio Evangelho, viver ele. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar, nos capacitar para viver em Cristo. Tópico 1.4, voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras no íntimo de nosso ser. Então, assim, a gente precisa falar com Deus, mas às vezes a gente precisa ficar em silêncio para que Deus fale conosco. Isso também é importante na vida como disciplina espiritual. Quando a gente ouve o Espírito Santo, ele traz sabedoria e revelação. Ele fala conosco sobre isso. Ele esclarece questões duvidosas. Então, se você tem dúvida em relação a alguma decisão na sua vida, se você não conseguiu interpretar corretamente um texto bíblico, está com dúvida, ore, peça a direção de Deus e escute o Espírito Santo falando contigo. E ele gera entendimento e paz. Então, o entendimento da palavra, do Evangelho, vem através do Espírito Santo, né? E a paz de Deus também, ela é produzida no nosso coração e age em nós através do Espírito Santo. Então, ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração, como está em Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, nesse texto, a palavra coração original é cardia, significa homem interior. Então, que o nosso interior seja iluminado. Tá? E essa iluminação é através do Espírito Santo. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma, inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Então, sim, o Espírito Santo vai nos iluminar, abrir os nossos olhos para que nós possamos entender as verdades para essa vida e para a vida eterna. A gente precisa ter essa compreensão que vai além dessa vida. Né? Crer que a vida no Evangelho não é somente aqui, vai ter uma vida na eternidade. Efésios 1,18, né? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Foi o versículo que a gente leu anteriormente, mas só enfatizando o final aqui. Nós temos que entender qual a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, assim, tudo está em Cristo, a sabedoria está em Cristo, a riqueza do universo inteiro está em Cristo. E tudo isso é compartilhado conosco. Nós vamos compartilhar tudo isso em Cristo Jesus. Efésios fala muito dessa questão, né, de realmente nós participarmos com Cristo em tudo, tudo mesmo. Vamos para o tópico 2, que diz assim: testemunho, intercessão e edificação. 2.1, o Espírito testifica ao Espírito. Então, o Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. O Espírito Santo testifica ao nosso Espírito, que é o Espírito humano. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito humano na comunicação com Deus. Então, assim, leia Romanos capítulo 8. Lá você vai entender bastante sobre essa questão da relação do Espírito de Deus com o Espírito humano. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, ou seja, no Espírito de Deus, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerado. Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, assim, no original estava tudo com letra maiúscula, mas pelo contexto a gente entende que o Espírito, que o próprio Espírito é o Espírito de Deus. Ele confirma o nosso Espírito, que é o Espírito humano, que somos filhos de Deus. Então é isso, tem essa relação.
Nós entendemos que somos filhos de Deus porque o Espírito Santo falou para o nosso espírito isso. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Assim, a fé é essa ponte. Nós cremos em Deus como Salvador. Automaticamente, o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa vida e testificar para nós, para o nosso interior, para o eu interior, que é o meu espírito, que agora eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus. Tá? E isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, Paulo ora nesse sentido, né, para que nós pudéssemos, de fato, ter um coração aberto, compreender as coisas de Deus, que compreender Cristo é algo tão supremo, né, esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, assim, o Evangelho é algo tão espetacular, tão maravilhoso, que não existe nenhum entendimento, nenhum conhecimento na Terra que pode se igualar ao Evangelho. Tá? É algo realmente extraordinário. O que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, né, o amor de Cristo, ele é grande, ele é imenso, né, que a sabedoria humana não tem a capacidade de compreender. Nós precisamos de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. 2.2. O Espírito intercede, no caso, o Espírito de Deus. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Então, Romanos 8 vai falar também dessa questão da intercessão do Espírito Santo de Deus em nosso favor, ele intercede por nós. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 2, depois versículo 27. Leia isso aí depois, mas eu vou explicar em detalhes aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós, ele conhece cada detalhe da nossa vida, ele sabe das nossas fraquezas. E eu vejo aí algumas pessoas que, muitas vezes, elas não conseguem abandonar um pecado, ou tem uma situação específica que ela não conseguiu ainda se libertar, e muitas vezes desvia, para de ir na igreja, não vou mais, isso não é certo, eu não consigo, então eu vou desistir. O que eu aconselho? Você tem que permanecer em Cristo, mesmo nas dificuldades, mesmo muitas vezes praticando algum pecado. Aí você fala assim, mas como assim? A pessoa, né, vai continuar no pecado? Isso aqui, né, passa pano para o pecado? Como é? Não estou falando aqui daquela pessoa que vive na prática de pecado deliberado e está na igreja dizendo que é crente. Não é isso, não estou falando disso. Estou falando daquela pessoa que está lutando contra o pecado, está lutando contra uma situação específica, e ela quer Deus, ela quer se libertar daquilo. Tá? Estou falando nesse sentido. E aqui é o seguinte, o ideal é que nós possamos sempre permanecer e sempre buscar e reconhecer as nossas fraquezas e saber que Deus sabe das nossas fraquezas. Vou dar 2 exemplos aqui rapidinho. Primeiro exemplo do cantor Lázaro, que já partiu, está na glória, né? Mas eu lembro que na época que ele fez sucesso, as suas músicas, né, o CD que a gente comprava na época, né, ouvia as músicas dele também na internet, enfim, ele sempre dava um testemunho dele, falava alguma coisa. E ele disse que quando ele se converteu, ele continuou fumando. Não conseguia parar. E aí ele meio que desistiu de ir na igreja. Falou, não consigo parar, então não vou mais para a igreja. Só que aí um pastor aconselhou ele. Falou, não, cara, não para de ir na igreja. Continua sendo crente fumando, não tem problema. Uma hora Deus vai te libertar. E realmente isso aconteceu. Então, assim, se ele tivesse se entregado ao pecado e falado, não, eu vou para o mundo mesmo, isso não é para mim, eu vou continuar no meu vício, ele tinha caído no mundo de vez, entende? Então, assim, o fato dele continuar na igreja, mesmo fumando, né, foi o que fez com que ele fosse liberto, porque ele estava lutando contra, não é que ele estava se entregando ao pecado, ele estava lutando contra esse pecado, era um vício, só quem fuma, só quem já foi viciado em alguma coisa pode explicar. Eu, enfim, não tive essa experiência, graças a Deus. Se alguém que está me assistindo e teve alguma experiência nesse sentido de algum vício e tal, e depois teve que abandonar, pode dar o seu testemunho no comentário. Mas é nesse sentido, permaneça em Cristo, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar isso em ti. Um outro testemunho aqui, rapidinho, é de uma amiga minha, né, que também, ela, enfim, criada na igreja e tal, mas depois se afastou, desviou, e voltava para a igreja, aquela coisa toda, né, e ela começou a morar junto com um rapaz e, enfim, ela viu que aquilo não era certo. Falou, eu não posso ser crente e ficar morando junto com a pessoa, eu tenho que me casar, eu tenho... Aí eu falei com ela, falei, olha, não espera tu casar, não espera tu, né, ajeitar todas as coisas para depois tu aceitar Jesus e ficar na igreja. Vai para a igreja assim mesmo, não importa se o povo te olha torto, não interessa, entende? Leia a Bíblia, vai orar, Deus conhece a tua situação, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das tuas necessidades. Então, assim, vai lá, continua indo para a igreja, continua servindo a Deus, né, continua orando, continua confiando em Deus,
tem uma vida espiritual, tu sabe que tu está em pecado, mas tu está tentando consertar essa situação. Então, se você está tentando, você está se esforçando, uma hora Deus vai te honrar. E deu certo. Depois ela casou e teve filho e está crente, servindo a Deus. Então, assim, eu espero que esses dois exemplos consigam esclarecer isso. Deus sabe das nossas necessidades. O Espírito Santo está em nós, ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, a gente precisa permanecer nele para que os problemas sejam resolvidos. E para o mundo não é a solução. Assim com Cristo, irmão, tá difícil, imagina sem ele. Assim com ele tá complicado, falar para minha vida tá difícil, tô servindo a Deus, mas tá difícil. Meu amigo, vai pro mundo para tu ver o que é difícil. Lá que é pior, lá não é bom não. Então, permaneça nele. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Vou avançar aqui, para a gente ganhar tempo. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Então, assim, entenda que o Espírito Santo de Deus está em nós, ele intercede por nós. Ele está intercedendo. Intercessão é isso, é levar as necessidades de alguém a outro. E isso pode parecer confuso, porque nós defendemos a ideia que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus e que o Filho é Deus. Mas a operação de Pai, Filho e Espírito Santo, tem aí uma certa, como se diz assim, uma certa divisão, como que cada um opera no plano da salvação. A gente vai falar mais sobre isso o ano que vem na próxima revista. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu em Provérbios 20, verso 27, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então aqui Salomão está falando do interior do ser humano. O espírito do homem, o espírito do ser humano, ele que vai mostrar para Deus como que é realmente o nosso interior. Amém? Vamos para o tópico 3. Edificação e fruto do Espírito. 3.1. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então aqui, Paulo está falando de uma oração espiritual. Uma oração em que você está conectado com Deus. Uma oração que realmente você se entrega por completo a Deus e você começa a falar em línguas. Isso aí fortalece a sua vida espiritual. Mas como Paulo diz, é uma língua que nem nós entendemos. Então é algo muito do nosso interior, é muito da nossa intimidade com Deus. O meu entendimento das línguas ali não faz muito sentido, porque nem eu compreendo o que eu estou falando. No caso, aqui no versículo, ele coloca assim, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então é inútil falar em línguas? Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso. A língua ela tem um papel específico na nossa vida espiritual. É uma conexão mais íntima com Deus, uma conexão com Deus em que você realmente se derrama, fala, você não entende, mas aquilo está trazendo fortalecimento espiritual para a sua vida. Então, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito de Deus. É algo que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Então, é nesse sentido de que nós estamos orando em espírito, fortalecendo a nossa vida espiritual, mesmo que nós não tenhamos uma compreensão daquelas línguas. Bom, se eu que estou falando não tenho compreensão, imagina quem está ouvindo. Por isso que eu não gosto muito daqueles movimentos que a pessoa fala em língua alta na igreja, fala no púlpito, porque ninguém está entendendo. Entende? Então, assim, se for para falar para todo mundo, que tem alguém para interpretar. Então, o espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Então, foi o que eu falei anteriormente. A edificação aqui é sobrenatural, é espiritual dentro de nós. O entendimento, nesse momento aqui, o nosso entendimento, o nosso intelecto, ele não vai ter algum fruto, não vai produzir nada nesse sentido. Porém, nós estamos muito mais conectados com Deus. Então, vida espiritual também é isso, é uma conexão íntima com Deus, que tem a ver com algo realmente espiritual, algo mais profundo. E aqui não é menosprezando o conhecimento, o estudo, a teologia, não é nesse sentido. Porque, assim, são duas faces da mesma moeda. Você tem que fortalecer o seu lado espiritual, mas também o seu lado intelectual. Aí são duas coisas que você vai trabalhar junto, trabalhar realmente em conjunto aí, tanto um lado mais espiritual, mais sobrenatural, mais místico, podemos até usar a palavra mística aqui nesse sentido, algo mais místico mesmo, algo mais espiritual, você vai buscar isso aí, buscar ser cheio do Espírito, falar em línguas,
mas também você vai estudar, vai ler a Bíblia, vai compreender as verdades de Deus. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios 14:15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Olha só, orarei com espírito, mas com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então parece que Paulo ele está sempre colocando, né, os dois aí. Você alimenta essa parte mais espiritual e também alimenta o seu entendimento. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Então temos que, né, buscar esse aperfeiçoamento da nossa vida espiritual através do Espírito de Deus. A Bíblia fala muito, nós sermos cheios do Espírito. Já tivemos várias lições que falam sobre isso, né? Ser cheio do Espírito, buscar ser cheio do Espírito. A gente tem que buscar isso, né? Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Então sim, né, você fortalece essa parte mais espiritual, essa parte mais interior, o poder de Deus na nossa vida, enfim. Né? Então assim, buscar esse lado mais espiritual é algo fundamental para a vida cristã. Tem crente que gosta mais disso. Tem crente que gosta mais de igreja, assim, que dá glória a Deus, aleluia, que tem muita oração, poder, e tem línguas e profecia. Tem crente que gosta de barulho, não tem problema. Tem crente que já é aquele crente mais tranquilo, não, eu prefiro uma igreja mais quietinha e tal, não tem tanto barulho, pregação da palavra. Mas assim, procure o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental nessa parte, em tudo na vida, né? Mas nessa parte espiritual também a gente tem que procurar esse equilíbrio. 3.2, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22. Vamos ler o texto. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui, Espírito com E maiúsculo é uma referência ao Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, o original, o grego, foi escrito tudo com letra maiúscula. Tudo, tudo, tudo. Todo o texto era letra maiúscula. Na hora de traduzir para o português, que a gente coloca maiúsculo e minúsculo, aí a gente tem que escolher se é Espírito de Deus ou se é Espírito humano. Tem que escolher se é maiúsculo ou é minúsculo, né? E isso é feito pelo contexto. E pelo contexto de Gálatas, para mim fica muito claro que aqui o fruto é o fruto do Espírito Santo em nossa vida, que é produzido em nós. Não é o nosso fruto, né? No caso, o fruto do Espírito humano, é o fruto do Espírito Santo. Então eu entendo dessa forma, né? E esse fruto ele é produzido na nossa vida, por quê? Porque isso aqui são as virtudes cristãs que a gente tem que colocar em prática. Todo crente tem que produzir o fruto do Espírito. Então, fruto do Espírito é uma coisa, dons do Espírito é outra coisa totalmente diferente. O dom do Espírito, ele pode ser dado, quem sabe, assim, para um novo convertido. A pessoa se converteu hoje, amanhã ele pode receber um dom do Espírito, ele pode falar em línguas, ele pode profetizar. Isso acontece. Agora, o fruto do Espírito é algo que vai a longo prazo. Você tem que ir produzindo ele aos poucos. De acordo com que você vai crescendo na vida espiritual, você produz o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito tem a ver com maturidade espiritual. Chamadas de fruto do Espírito representam o ápice da vida cristã, que envolve o nosso ser por inteiro. Então, o fruto, como está escrito, ele é singular, não são frutos, o fruto é um fruto. Né? O pessoal gosta até de usar a tangerina, né, como está aqui na imagem, né, como se fosse cada gomo ali representando um fruto. É um fruto só, que tem várias partes, né? Então, assim, tem várias interpretações nesse sentido. Tem gente que diz que a palavra fruto que é usado no sentido de algo que é produzido, né? Assim como um fruto é produzido ali na árvore, né, a gente produz o fruto do Espírito no nosso interior. De certa forma, tem a ver com o crescimento espiritual, tem a ver com maturidade cristã. Então, o espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 6:11, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Então, a santificação ela acontece pelo Espírito. E é algo contínuo. Sempre estamos crescendo na vida espiritual. Sempre estamos desenvolvendo cada vez mais. Então, crescer na vida espiritual é isso. Cada dia você sobe uma escadinha, cada dia você aprende mais do Evangelho, cada dia você melhora aqui e ali na sua vida espiritual, e assim vai. Seu relacionamento com as pessoas. É desse jeito que funciona a vida espiritual. Até que quando nós chegarmos no céu, que nós seremos glorificados. A obra do Espírito de santificação, como está em Romanos 1:4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Então, viver e andar no Espírito e colocar em prática todas essas coisas que é produzido pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que confiar que o Espírito Santo de Deus vai produzir o fruto na nossa vida para que nós possamos realmente viver dessa forma aqui, crescer e santificar. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus.
Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Isso aqui é muito importante, essa questão do Espírito Santo de Deus glorificar a Cristo. Que esse é o papel do Espírito Santo. Ele tem que produzir mais de Cristo na nossa vida. A nossa fé em Cristo, a nossa fé no Evangelho. É por isso que muita gente critica aquele livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Eu já li esse livro há muitos anos atrás, eu acho que eu era adolescente quando eu li esse livro. E na época que eu li, acho que foi um livro até, assim, que trouxe edificação para a minha vida. Mas os críticos desse livro dizem que o livro não fala de Cristo, só fala do Espírito Santo. Então é como se fosse o Espírito Santo glorificando a si mesmo. E, de acordo com a Bíblia, o Espírito Santo glorifica a Cristo. E é por isso que a gente tem que estudar sobre a Trindade, que é o tema da próxima revista. A gente vai falar muito sobre isso, porque tem que operar junto, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não pode, porque o Espírito, esquece do Pai, esquece do Filho, esquece da obra do Espírito. Então, assim, tem igrejas que são muito pentecostais, não, aqui a gente é pentecostal, a gente fala em língua, tem reteté. Aí você ouve uma pregação, ninguém fala do sacrifício de Cristo, às vezes não fala de pecado, de arrependimento, fala muito de avivamento, línguas estranhas, milagre e tal, aquela coisa toda, e esquece de falar de Cristo. Então a gente tem que trazer esse equilíbrio também na vida cristã, de entender que o Pai arquitetou o plano de salvação, o Filho executou esse plano, morrendo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo opera esse plano no nosso coração. É um conjunto, e a gente vai entender melhor sobre isso na próxima revista, que é sobre a Trindade. Então a gente vai chegar lá. Então entenda isso, o Espírito Santo de Deus está em nós, produzindo o fruto do Espírito, fortalecendo a nossa vida, intercedendo por nós, ele nos regenerou, nos deu nova vida, tudo tem a ver com o Espírito Santo. Então a operação da salvação na nossa vida está mais relacionada ao Espírito Santo. A execução do plano de salvação ao Filho, e o plano de salvação como um todo ao Pai. Amém? Então chegamos aqui no final da nossa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar slide na igreja. E mais uma vez aqui reforçando nosso site, ebedemfoco.com, o nosso WhatsApp também, que você pode mandar mensagem sempre que precisar, o conteúdo da assinatura, slide adultos, jovens, vários bônus também você pode acessar na nossa plataforma, o nosso aplicativo também que você pode baixar e acessar o material por ele. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.